Vamos lá, pessoal do ABC do Direito Penal. Vamos começar aqui a comentar os informativos do STF e do STJ. E hoje, meu amigo Douglas, estamos aqui com o informativo 662 do STJ, o primeiro informativo do ano de 2020. O que você achou, Douglas, desse informativo? Bom dia, Tiago. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? A todos. Vamos começar esse nosso projeto, né? Falando sobre os informativos. Bom, estamos com três decisões aí, três discussões para a gente abordar aí. O primeiro sobre a questão da medida de segurança, que fala que já, na verdade, já é um tema já que já era constante, né? Acho que só veio confirmar o que praticamente a gente já adotava, né? Que é com relação à medida de segurança. Lembrando que a sanção penal ela tem duas possibilidades, ou pena ou medida de segurança. Medida de segurança a gente vai aplicar para os inimputáveis, não? As pessoas que vão exigir algum tipo de tratamento. E a discussão toda que surge é com relação às espécies. A internação, a medida de segurança, a internação e tratamento ambulatorial. E aí o código ele divide nessas duas formas, né? Quando é a internação, são os crimes apenados com reclusão, e tratamento ambulatorial, apenados com a detenção. Conseguimos compartilhar? Aí temos nos dois, no artigo aí que menciona essas duas possibilidades. O interessante aí é que ele deixa de aplicar, o juiz deixa de aplicar de forma cartesiana se é reclusão ou detenção e as medidas de tratamento, e passa a analisar caso a caso o que seria o mais ideal no tratamento da pessoa sentenciada. O que você acha, Tiago? Eu acho que você já fez o comentário de forma cirúrgica, meu amigo, porque a grande verdade, né, é que até antes de começarmos a gravação estávamos conversando a respeito, né, é que o STJ simplesmente só veio referendar, ratificar um entendimento muito, né, antigo, já pelo menos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, né, que é o TJ onde nós temos, né, a nossa maior aplicação, maior tempo aí de aplicação como jurista, como advogado. Então a grande questão é, né, o Código Penal, se a gente for pegar a literalidade, ele sempre determinou, né, de forma obrigatória que aquele apenado inimputável que viesse a ser absolvido de forma imprópria pelo fato de, no momento da ação ou omissão, ser inimputável, ele deveria sofrer a medida de segurança de internação. Agora, se a pena fosse de detenção, ou apenado em medida de segurança, ele deveria ter a sua medida de segurança como tratamento ambulatorial. O que o STJ faz aqui no informativo 662 é dizer que o juiz, ainda que a pena abstrata tenha sido de reclusão no crime, ele poderá, de acordo com a situação fática, de acordo com a recomendação do perito, aplicar ainda para a reclusão a medida de segurança de tratamento ambulatorial. Então, se vocês observarem, né, essa foi um julgado da terceira sessão do STJ, de relatoria do ministro Ribeiro Dantas, né? O julgado é de novembro de 2019, mas só foi publicado no primeiro informativo de 2020. E aí fica, né, à luz dos princípios da adequação, da razoabilidade, da proporcionalidade, na fixação da espécie de medida de segurança a ser aplicada, não deve ser considerada a natureza da pena privativa de liberdade aplicável, mas sim a periculosidade do agente, cabendo ao julgador a faculdade de optar pelo tratamento que melhor se adapte ao inimputável. Desse modo, mesmo em se tratando de delito punível com reclusão, é facultado ao juiz a escolha do tratamento mais adequado ao inimputável. Aqui, Douglas, eu queria só deixar um comentário para os nossos ouvintes, né, que, por favor, aqueles que estão estudando para provas, para concursos públicos, lembrem, a literalidade do Código Penal é pena de reclusão se eventualmente o réu for absolvido de forma imprópria por ser inimputável no momento da ação ou omissão, no momento da prática do crime, regra, a medida de segurança e internação. Se eventualmente o inimputável vier a praticar um crime que tenha a previsão de pena de detenção,
pela literalidade do código, tratamento ambulatorial. Então, sempre é importante nós lembrarmos, né, os nossos alunos que estão aí prestando provas e concursos públicos, que é muito importante conhecer a literalidade da lei. Agora, quando vem a questão e fala, segundo o entendimento mais recente dos nossos tribunais superiores, aí, obviamente, que vocês têm que ficarem atentos à questão das súmulas e também dos informativos, que os informativos hoje, né, viraram uma fonte, né, não só de consulta, mas também de formulação de resposta, até mesmo para as provas objetivas. Mas cuidado, para a gente fazer a distinção na hora do enunciado, né, do que é o Código Penal e do que é a questão do quê? A questão dos informativos, dos entendimentos jurisprudenciais. E aproveitando aqui, Douglas, eu acho que a gente podia também comentar um pouco sobre a duração da medida de segurança. Como é que está funcionando hoje? A medida de segurança ainda é uma situação, né, de prisão perpétua aos olhos de muito, ou os tribunais hoje já começaram a pensar diferente? A questão até desse julgado também, um outro princípio também que acho que é importante quando fala sobre a forma, né, de tratamento, a questão da dignidade da pessoa humana, né? É importante isso, né? Verificar o que é o melhor para a pessoa que está sofrendo a medida de segurança, o que é melhor para o tratamento dela, né? Não apenas... bom, é o que a gente acompanha no dia a dia aí pelo Brasil afora, essa violação de direitos humanos quando fala no sistema carcerário. E agora nós estamos no meio dessa crise, dessa pandemia, e o sistema carcerário está sentado nessa bomba relógio aí, explodir esse sistema todo. Bom, com relação ao tempo, e aí temos algumas novidades, por exemplo, qual seria esse tempo, né? O tempo máximo, seria o máximo da pena em abstrato? A pena em abstrata, você tem agora a modificação, né, do tempo de cumprimento de pena. O máximo que ele pode ficar dentro dos sistemas foi aumentado dos 30 para os 40 anos. Então, você teve uma modificação. Qual seria esse tempo máximo? O que você acha? Exatamente. Nós vamos ter algumas alterações aí, benefício pouco provável, né? Eu acredito que sim, porque se a gente pegar, né, como bem você mencionou, meu amigo, a questão do artigo 75 do Código Penal, né, o pacote anticrime, a Lei 13.964 de 2019, ele vem, está até na tela aqui para os nossos alunos que estão assistindo aqui esse nosso comentário em vídeo, né? O artigo 75 do Código Penal, ele passou a falar que o tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 40 anos. Então, quando a gente pega, né, a questão da desinternação pela própria Lei de Execução Penal, né, e pelo também próprio Código Penal, tanto a LEP como o Código Penal, eles dizem que para a desinternação do apenado em medida de segurança, ele precisa do famoso laudo de cessação de periculosidade. Então, o que acontece para que o sentenciado possa deixar, né, de seja ficar internado, seja, né, ser liberado do tratamento ambulatorial, ele precisa de um outro laudo pericial, onde o perito reconheça que, de fato, né, a periculosidade, ou seja, aquele transtorno, aquela doença mental que existia no momento da prática do crime, ele está curado, porque a ideia, né, do sistema nosso, né, vicariante, ser pena ou medida de segurança, era exatamente para fazer, né, a questão de tratar o inimputável, né, como de fato um doente, até pela própria literalidade do artigo 26. E o STF, de forma histórica, Douglas, ele sempre disse, né, que não poderia a medida de segurança ser perpétua, até mesmo pelo artigo 5º, inciso 46 da Constituição Federal, que é onde traz o princípio da individualização das penas. Também nós temos a questão da vedação de algumas espécies de pena no Brasil, como a questão da pena perpétua. Só que essa questão do STF, né, que antigamente, né, dizia que a medida de segurança não poderia ultrapassar o tempo máximo da pena privativa de liberdade, que sempre foi, né, historicamente 30 anos, e agora, né, desde 23 de janeiro de 2020, quando entrou em vigor após a vacatio legis do pacote anticrime, nós temos aí, né, esse aumento de 30 para 40 anos.
O que me leva a crer, Douglas, eu não sei se você pensa diferente, que para o Supremo Tribunal Federal, a medida de segurança poderá, então, né, ter uma situação de tempo de duração máxima agora de 40 anos. Você compartilha com esse entendimento? Você acha que o Supremo vai manter a jurisprudência dos 30? Acho que seguindo aí, acho que o posicionamento, as últimas, eu acho que ele pode ainda manter ainda esses 30 dos crimes que já foram praticados e para as novas, para os crimes depois da modificação, ter essa alteração para os 40 anos, não? Concordo, né? Eu concordo, né? Tratando-se de lei nova, pior para o réu, teoricamente, né? Pelo princípio Sim. da anterioridade da lei penal, teoricamente, os apenados em medida de segurança só poderão ficar 40 anos para o STF, talvez, se a data do crime for posterior a 23 de janeiro de 2020. Observação importante do professor Douglas. Agora, aqueles crimes que foram praticados antes de 23 de janeiro de 2020, ou seja, antes da entrada em vigor do pacote anticrime, concordo, corroboro aí com o meu amigo Douglas que, de fato, né, acredito que o Supremo vai manter que até nesses casos a medida de segurança não possa ultrapassar de 30. Mas aí também, Douglas, eu acho importante lembrarmos, né, da súmula 527 do STJ. Para os nossos alunos que estão assistindo em vídeo, está na tela, né, a súmula 527, aonde fala, né, o STJ, ele diferencia um pouco a questão do tempo de duração da medida de segurança. Ele fala que o tempo de duração de medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado. Então, aqui, eu não sei se o Douglas concorda, né? É uma situação benéfica para o sentenciado, mas, de certa forma, né, preocupante para os olhos da sociedade. Porque a visão que eu sempre passo, Douglas, dessa súmula para os meus alunos, é que é uma situação assim, muitos alunos falam, professor, eu não entendo a súmula. É uma situação da gente imaginar. Você pega um furto qualificado pelo rompimento de obstáculos. Você pega lá o artigo 155, parágrafo 4º, inciso 1 do Código Penal. A pena abstrata do furto qualificado é reclusão de 2 a 8 anos e multa. Então, se a gente olhar, se o inimputável praticar a questão de um crime de furto, onde a pena ali é de reclusão, teoricamente, nós vimos a possibilidade até de aplicar-se um tratamento ambulatorial, de acordo com o posicionamento do perito, né, segundo o informativo 662 do STJ, porém, como regra, se a gente for analisar o Código Penal, teria que ser obrigatoriamente a medida de segurança de internação. E ali a questão, né, como é que funciona a questão prática da medida de segurança, para o pessoal entender. A medida de segurança, segundo o Código Penal, ela vai ser fixada de no mínimo 1 ano, no máximo 3 anos. Então vamos imaginar que o juiz tivesse feito a fixação da medida de segurança em 1 ano para o sentenciado. Então o que significa, pessoal? Que a cada 1 ano, ao final da medida de segurança, desse período imposto pelo juiz, se não tivesse o pedido, né, por qualquer das partes, porque a lei de execução permite que qualquer das partes possa fazer o pedido de antecipação desse exame, né, que a gente já comentou aqui da cessação de periculosidade, o sentenciado seria submetido à perícia, para até exatamente o perito dizer se estava curado ou se era necessário a prorrogação da medida. Ou seja, então no meu exemplo aqui, aonde a pena máxima em abstrato do furto seria 8 anos, o que significa? Significa que a cada 1 ano, se o sentenciado não se recuperasse, o juiz ia fazendo a prorrogação. Só que, diferentemente do STF, Douglas, o STJ entendeu na súmula 527 que o máximo dessa medida de segurança poderia ser o quê? Se a pena máxima do furto, no nosso exemplo, era 8 anos, seria 8 anos de internação ou de tratamento ambulatorial, que chegado na pena máxima de 8 anos, obrigatoriamente teria que fazer a extinção da pena, até mesmo por quê? Porque o STJ entendeu que eu não posso punir alguém que é imputável no máximo a 8 anos e deixar lá o apenado em medida de segurança por 30 anos, né, segundo o STF, e agora, né, se a data do crime for posterior ao pacote anticrime, até por 40 anos. Penso eu, e aí eu quero ouvir de você, Douglas, que para o sentenciado, para o réu, é justo. É uma questão de isonomia, uma questão de igualdade até, né? Que todos nós somos iguais perante a lei, segundo o artigo 5º da nossa própria Constituição Federal. Mas é uma situação que para o sentenciado faz sentido, é bom.
Agora, para a sociedade, eu dei o exemplo de um furto. Eu queria ouvir do meu amigo, que também é advogado como eu, né? Mas aqui nós temos esse projeto aqui porque a gente, por mais que sejamos advogados, a gente sempre tenta ser coerente com o ordenamento jurídico penal. Por quê? Porque numa situação de furto, você fala, bacana, legal. Agora, e se fosse um estuprador? Será que ele, dentro de uma situação de pena máxima, em abstrato do 213, de 10 anos, se 10 anos, um estuprador, que no momento da prática do estupro fosse imputável, ele ainda não estivesse recuperado, será que para a sociedade, de fato, a súmula 527 do STJ é benéfica ou é um risco colocá-lo na rua sem estar curado? O que você me diz, meu amigo? É sempre um debate muito acalorado e difícil, né, de travar quando você fala sobre sociedade, né? O que a população espera, né, do direito, né? E são coisas diferentes, né? O que os programas das 17 horas que nós passa pela TV, que aí está a massa da população, o que eles querem, né? O que eles imaginam como resposta do Estado, né? E a gente tem ideia de que, a gente sabe disso, nós trabalhamos com os acadêmicos, os advogados depois, lógico, né? Depois que ele passou pela graduação, ele tem alguma sensibilidade, ele se tornou um profissional técnico. Mas quando chega, realmente é difícil, né? Você separar essa questão da punição, né? Até quando? Se eu tenho as regras precisam ser claras, não? Se você tem o tempo e o tempo máximo é aquele, a sociedade fica angustiada, né? Ela quer a prisão perpétua, a pena de morte, se possível a pena de morte. O crime, por menor que seja, uma vez que atinge alguém e causa algum dano, o desejo é a pena capital, né? E lógico, a gente fica, no ponto de vista técnico, restrito à literalidade ou à interpretação das normas, não? Mas realmente não faz sentido, quando você imagina os 30 ou 40 anos, eu estou imaginando, de repente, o crime, um dos mais graves que nós possamos ter dentro do nosso código. Mas você ultrapassar esse tempo de tratamento, realmente fica difícil, né? Você fica entre a cruz e a espada, né? A população toda hora que olha uma decisão dessa, alguém ficou, o crime foi lá, já saiu, já estava recebendo uma medida de tratamento médico e foi liberado. Bom, nós temos aquele caso, quando falamos de inimputabilidade, o caso Cadu, aquele caso que teve de fatalidade, o cartunista, ele teve uma medida de segurança, ele teve alta, saiu e foi, se eu não me engano, aí para Goiás, onde ele praticou outro crime horrendo aí em Goiás. E aí surge essa discussão, né? Fala, pô, como é que você liberou? Como é que ele foi libertado? Ele já estava curado, dentro dos regramentos da ciência, ele teve alta. Senão, como é que você vai fazer? Você vai punir quem? Quem que vai ser punido? Bom, a gente sabe quem vai ser punido. Então, nasce e já coloca para cumprir pena. Aí são os critérios subjetivos, né, de que cada um vai dar a sua interpretação, né? Mas acho que a gente tem que manter sempre o que você, Thiago, mencionou, né? Coerência com relação à aplicação, lógico. Quando você discute isso com sociedade, que a gente analisa isso e o direito, a ciência criminal é uma ciência que ela tem que estar muito discutido com sociedade, né? Ela tem essa visibilidade. Quando você vai para o choque com uma questão como essa, realmente não é tão simples assim colocar a sociedade nessa discussão, né? Mas você ficaria, realmente, concordo contigo, com relação a a aplicação da lei dentro da adequação da pena, da medida, do tratamento. É difícil, né? O que a gente está querendo mostrar aqui para vocês que estão nos ouvindo é que o direito penal não é uma ciência exata, né? E, infelizmente, nós precisamos, né, andarmos juntos com a questão, penso eu, Douglas, com a questão da própria criminologia, né? Até porque a ideia de cada ciência, né, tanto a ciência penal como a ciência criminológica, e é isso que a gente vê que, pelo menos essa é a minha humilde opinião, né? E eu tenho certeza que o Douglas compartilha até pelo que ele acabou de externar, que o problema é que a gente não vem levando no Brasil essa questão a sério.
A gente simplesmente vai fazendo as leis para talvez, né, acalmar o anseio social de justiça, só que acaba que a lei acaba sempre, né, toda vez que entra assim, em vigor uma nova lei, a gente continua a ver que as brechas existem e que talvez os pontos mais sensíveis que deveriam ser discutidos, eles acabam não sendo, né, resolvidos. E aí a gente é obrigado a deixar que a resolução fique a cargo do aplicador de direito, fique a cargo principalmente do Poder Judiciário, aquilo que depois nós vemos alguns tipos de decisão, que não é o caso dessa decisão que a gente está comentando, deixando claro que essa decisão aqui do informativo 662, tanto o professor Tiago como o professor Douglas tentamos passar aqui para vocês de forma clara, que é uma decisão que nós concordamos com ela, que é uma decisão que já não é novidade dentro do ordenamento jurídico penal e que é uma decisão no nosso ponto de vista correto, mas que a gente fica muitas vezes vendo o Supremo Tribunal Federal, principalmente, ter que levar algumas decisões que depois, por mais que se resolva algum ponto de omissão legislativa, muito questionado em respeito aos outros princípios penais, como, por exemplo, a questão, né, da reserva legal, que também se aplica às medidas de segurança, a questão da legalidade, da reserva legal, da anterioridade da lei penal, que são os princípios ali que nós encontramos olhando o artigo 1º do Código Penal e o artigo 5º 39. Isso, antes de passar para o próximo julgado, Douglas, só queria fazer um comentário aqui que eu acho importante para aqueles que estão aí estudando, né? Para chegar numa medida de segurança, a regra, né? O inimputável ele vai ter uma sentença absolutória imprópria, lembrando que essa sentença absolutória imprópria, se ela é absolutória, ela não gera efeitos secundários. Isso aqui foi recente, Douglas. Eu me lembro uma questão de prova, onde se dizia o seguinte, né? Que o réu, né, do caso concreto da causuística da prova, ele era inimputável, o juiz absolveu ele de forma imprópria, e a pergunta era, né? Se essa sentença absolutória imprópria, aonde houve a aplicação da medida de segurança, se ela geraria no futuro para ele maus antecedentes ou reincidência. Gente, é só a gente pensar. Se a sentença é absolutória, pode gerar efeito secundário de sentença condenatória. A sentença, querendo ou não, é absolutória imprópria. Por que ela é absolutória imprópria? Porque, como disse o professor Douglas no começo aqui do nosso bate-papo, né, a questão hoje, né, quando a gente olha a questão da sanção penal, nosso sistema vicariante, pena ou medida de segurança, certo? Então, qual é a diferença? A questão é, a absolvição própria é quando o réu não tem a imposição de nenhuma sanção penal. A sentença absolutória imprópria, por que ela leva o nome de absolutória imprópria? Porque ela é absolutória? É, mas o réu é apenado com uma sanção penal. Qual sanção penal? Com a medida de segurança, que pode ser internação ou tratamento ambulatorial. Mas mesmo assim, sendo absolutória, não teremos os efeitos secundários da condenação. Acho importante para a galera que estuda tomar essa nota, porque isso é muito cobrado e é uma questão que na hora da pressão a gente pode de fato, né, acabar pensando, se ele cumpriu medida de segurança, significa que ele vai ter maus antecedentes, incidência. E não, turma, não vai ter a incidência, certo? Vamos para o segundo julgado. Vamos lá para o nosso segundo julgado, meu amigo Douglas. É a respeito da lei de drogas. Sobre reincidência. Reincidência do artigo. E você até mencionou no final aí a questão de gerar uma coisa ligou a outra. Da condenação. Exatamente. Perfeito. Então, gente, a questão, né, que sempre foi debatida, né, é uma questão que o professor Douglas lembra, assim como eu, porque nós somos aí, né, da velha escola do direito penal, digamos assim, né, porque a gente fala nova lei de drogas, Douglas, eu até tento me punir, né, só para descontrair um pouco o nosso vídeo, né. Até hoje a gente fala a nova lei de drogas. Pô, nova lei de drogas, estamos falando da lei 11.343 de 2006. Nós estamos em 2020. São 14 anos aí quase, né, de vigência da lei. E a gente ainda fala nova lei de drogas. Por quê? Porque nós estamos velhos, meu amigo. Essa é a verdade. É verdade. Nós aplicamos a lei, vimos a lei 6368 de 76, a gente fala nova lei de drogas. Mas os nossos alunos, às vezes o aluno fica olhando para minha cara, Douglas, ele fala assim, o que o tiozão tá falando? Que nova lei de drogas? Que outra lei de drogas que existia? Porque ele está estudando agora, não é verdade? Verdade. Duro, né? Verdade. E o nosso ainda, a gente tinha a 6368, depois a 10409, aplicavam as duas ao mesmo tempo. Não, essa história, já que você tocou no assunto, essa história é tão engraçada. Eu peço desculpa, viu, gente? Mas a gente dá risada, porque é um pouco de história do direito penal para vocês, né?
Porque a Lei 6368 de 76, que era a nossa lei anterior, né, de drogas, que punia o tráfico no 12, o porte para consumo próprio no 16, né? Até brinco a música do Bezerra, né? Se eu vou Sim, apertar, mas não vou acender agora, eu sempre falo, olha lá, perfeito. tem que atualizar a música. Eu até falo para eles, agora não é mais não tem 12 nem 16, agora não tem 28 nem 33. Né? Mas a questão, né? A brincadeira, né? Da própria música, né? Mas, enfim, turma, para vocês entenderem, a Lei 6368, ela tinha uma parte penal e tinha-se a parte processual. Aí, no ano de 2002, como o professor Douglas disse, né? Aconteceu uma bagunça tão grande, porque a ideia é que a lei de drogas fosse em 2002, que era a questão, né, da Lei 10.409. Só que houve um veto parcial na lei presidencial, aonde a parte material da lei foi vetada, mas entrou em vigor a parte processual. Então, por que nós tivemos a aplicação simultânea das leis em 2002? Porque nós tivemos a parte material, continuou a 6368 de 76. Agora, a parte processual foi em 2002, ou seja, era uma bagunça. Eu me lembro, né, na época, era uma bagunça a aplicação dentro da lei de drogas. Por quê? Se a gente já tem resquícios de nulidade, inclusive da lei de 2006, tema que a gente vai enfrentar, obviamente, nas próximas aulas, né, até mesmo pela incidência, né, de julgados a respeito da parte processual da 11.343, mas fato é, Douglas, que na época era pior ainda, porque a gente tinha a vigência simultânea de duas leis, ou seja, muitos e muitos juízes tinham grande dificuldade, principalmente naquelas varas únicas, né, onde o juiz acabava acumulando função, ou seja, não era um juiz criminal, né, todos os dias, todas as horas. Era muito difícil, de fato, naquela época, com a tecnologia diferente do que é hoje, acompanhar, às vezes, algumas coisas, né, que como uma situação dessa, né, de aplicação da parte processual de uma lei, a parte penal de outra. E aí, Sim. quando veio em 2006, né, querendo ou não, foi um fôlego, né, até para nós, aplicadores do direito, porque a Lei 11.343 veio de forma expressa, né, e revoga tanto a 6368 como a 10.409. E aí a gente tem, de fato, né, a Lei de Drogas, para quem não sabe, ela tem a sua parte processual e a sua parte penal, a Lei 11.343. E aí, na época, Douglas, eu me lembro aqui dessa questão, né? O artigo 28, quando ele entrou em vigor, por que essa polêmica aqui, né? Esse informativo é importante? Penso eu, e aí depois eu gostaria de ouvir o meu amigo Douglas, porque meus queridos alunos que estão aí nos assistindo, a verdade é uma só, né? Em 2006, quando entrou em vigor a lei de drogas, a nossa atual lei, a 11.343, o 28, né, que pune o porte de droga para consumo próprio, né? Porque eu falo sempre para os alunos, Douglas, e aqui até é uma questão, né, que eu queria te ouvir a respeito, porque muitos falam o crime de uso de droga. Mas eu falo, né, que tem um princípio que o pessoal esquece da alteridade, aonde, salvo o melhor juízo, a gente só pode ser punido quando a gente faz mal ao quê? A um terceiro. Então, a conduta em si de usar, se vocês observarem, o verbo usar, ele não se encontra no artigo 28. Porque seria, no meu modo de entender, né, uma inconstitucionalidade punir a questão da utilização. Então, a verdade, né, olhando o ordenamento jurídico, eu não sou perito em direito do trabalho, em direito previdenciário, mas o fato é que o próprio ordenamento jurídico já trata, né, o alcoólatra, o próprio dependente químico, ele já é tratado como doente. E até o direito penal, com essa questão da alteridade, não poderia punir. Então, eu peço cuidado, né, para os alunos que eventualmente vão aí estudar, fazer uma sustentação oral, fazer uma prova oral em eventual concurso público, em tomar cuidado em chamar o artigo 28 de crime de uso de droga. Porque, salvo o melhor juízo, meu amigo Douglas, né, usar droga em si não foi, nunca será, né, e nunca será crime em respeito ao princípio da alteridade. Você concorda com a minha opinião? Eu concordo. E essa bagunça que você, Thiago, você mencionou, realmente era brabo, né? Porque a gente estudava com duas normas, né? Ao mesmo tempo, realmente era uma loucura, né? Mas quando veio a lei 2006, que a gente chama de nova lei de drogas, né? Na verdade, nova já não tem mais nada, mas ela vinha com uma ideia que é uma ideia bem interessante, que ela tratava sobre, ela vinha com viés de saúde pública, ela vinha com a ideia de saúde pública, de cuidado, né? Então ela vinha com a figura do usuário e ter um tratamento diferenciado.
Só que o nosso sistema penal ele não consegue olhar para a questão de drogas e não imaginar uma punição, né? Ele tem que ter uma punição. Não dá para eu falar saúde pública, falar usuário é um problema de saúde pública e falar, bom, esse eu não vou punir. Fala, como que eu não vou punir? Eu tenho que punir, né? E aí essa ideia que a gente tem ainda de segurar a punição ainda, né? De ter a punição como algo que vai resolver, né? O direito penal ele tem isso, né? De querer resolver todos os problemas na sociedade, resolver com o direito penal, com o crime, né? Transformando aquela conduta proibida. E drogas foi o exemplo, né? Realmente. E aí, Douglas, eu acho também legal, né? A gente mostrar para eles que muitos dos nossos alunos aí que são mais novos assim no estudo do direito penal, digamos assim, e eu sempre falo para eles, né, que é interessante que lá em 2006, né, o nosso saudoso professor Luiz Flávio Gomes, né, que infelizmente, assim como o professor Damásio, né, nós perdemos esse ano duas referências, pelo menos para nós, né, da antiga geração, né, sem dúvida nenhuma, o Damásio e o Luiz Flávio foram, né, extremamente importantes na nossa formação acadêmica. E eu me lembro, né, eu sempre comento com o pessoal, que eu comprei na época, em 2006, né, o primeiro livro do Luiz Flávio, né, comentando, né, eu tenho esse livro até hoje, a capinha era vermelha, não sei se você chegou a ter a primeira edição desse livro de drogas do Luiz Flávio, né, que eu já guardava com muito carinho, né, e hoje, então, sem dúvida nenhuma, né, eu tenho aqui né, com o maior carinho do mundo, ainda mais, né, pela questão histórica, né, e o Luiz Flávio, na época, né, ele dizia, Douglas, que o Luiz Flávio dizia que qual era a natureza jurídica do artigo 28? Ele classificou em 2006, e é uma coisa engraçada, né? Porque o Luiz Flávio tinha lá a sua, digamos assim, né, a sua maestria, o seu brilhantismo, né? E o Luiz Flávio sempre tinha posicionamentos que o pessoal ria, porque quando você pegava uma doutrina de verdade, né, aonde você tinha o apontamento dos posicionamentos dos professores à época, o Luiz Flávio sempre tinha uma terceira corrente, né, praticamente em todos os temas. E ele, nesse caso aqui, ele classificou o artigo 28, natureza jurídico, crime sui generis. E aí o pessoal falou, pô, mas como assim crime sui generis? Ué, e aí para aqueles que estão nos acompanhando, né, nos comentários de questões, até a gente já fez esse comentário, Douglas, naquela questão, né, da diferença, né, da questão do crime e da contravenção penal, segundo o artigo 1º, né, da Lei de Introdução ao Código Penal, onde a diferença seria o quê? A espécie da pena privativa de liberdade. Então, crimes ou delitos, né, seriam apenados com reclusão ou detenção e a contravenção com prisão simples. E aí, quando a gente vai enfrentar o artigo 28 da Lei de Drogas, você observa, eu vou jogar aqui na tela para o pessoal que está nos assistindo em vídeo, quando a gente olha o artigo 28 da Lei de Drogas, quando nós tivemos, né, a incidência, né, a entrada em vigor da lei, o artigo 28 da Lei de Drogas, ele acabou que ele não trouxe pena privativa de liberdade no seu preceito secundário. Então, quando a gente olha o artigo 28, vou destacar aqui para o pessoal na tela, ó, a gente tem como reprimenda ao artigo 28, advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviço para a comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Então, na época, lá em 2006, para o pessoal que não acompanhou, a questão que muitos penalistas sustentavam é, diante da ausência do preceito secundário de pena privativa de liberdade, muitos sustentaram que haveria acontecido uma descriminalização em cima do quê? Em cima do artigo 28. Por quê? Porque se não haveria no preceito secundário uma privativa de liberdade, ou seja, uma reclusão, uma detenção e nem uma prisão simples, nós não poderíamos mais considerar o artigo 28 nem crime, nem contravenção penal. E aí o Luiz Flávio veio com o seu brilhantismo e falou, não, se o legislador não quisesse que fosse crime, ele não teria incluído o artigo 28 dentro do capítulo dos crimes da Lei de Drogas. O que ele entendeu é que era um crime sui generis, por quê? Era um crime que não tinha pena privativa de liberdade no preceito secundário. E é engraçado, né? Porque muitos na época questionaram o posicionamento do Luiz Flávio, só que o Supremo em 2011 veio e falou, de fato, o que ocorreu foi uma despenalização. É crime, mas que não tem ainda, o quê, turma? Pena privativa de liberdade, mas continua sendo crime. E por que é importante esse comentário, Douglas? Não sei se você concorda, para entender o julgado do STJ. Por quê? Porque, doutores, se nós temos um crime,
Significa que, conforme nós comentamos no julgado anterior, aqui do informativo 662, se nós temos um crime, significa que, se eu, Tiago Pérez, for condenado pelo artigo 28 perante o juizado especial criminal e houver o trânsito em julgado da condenação pelo artigo 28 da Lei de Drogas, eu vou ter um efeito primário da condenação, eu vou cumprir a pena, ainda que não seja privativa de liberdade, e também vou ter o efeito secundário da condenação. O efeito secundário são aqueles efeitos que eu sempre falo para os alunos, Douglas, para ficar fácil de entender, que existem. Você não vê a olho nu, mas ele existe. Principalmente o quê? Os maus antecedentes e a reincidência. E aí, quando a gente pega a questão, né, da reincidência, se é um crime, o que significa? Se depois do trânsito em julgado desse artigo 28 eu vier a cometer um crime de furto, significa que na hora da sentença do furto, o juiz vai me considerar o quê? Reincidente ou pelo menos portador de maus antecedentes, se de repente, né, a data do furto for anterior ao trânsito em julgado do 28. E isso foi acontecendo, né, esse entendimento que era crime, que gerava os efeitos secundários, foi se alongando, né, ao longo da história aí da Lei de Drogas, desde 2006. Só que, de um tempo para cá, o STJ, vou jogar na tela aqui, aí o Douglas lê o informativo e faz o comentário que achar pertinente, aonde o STJ acabou, né, surpreendendo, né, de um tempo para cá, ele veio mudando a sua jurisprudência e aparentemente, eu ouso dizer, Douglas, não sei se você concorda comigo, mas eu acho que esse informativo, pelo menos para mim, é uma pá de cal na jurisprudência do STJ. Eu acho que agora, não posso mais falar que essa jurisprudência é majoritária. Eu acho que agora essa jurisprudência ficou pacífica. Você concorda comigo? Sim, concordo. Concordo contigo, Thiago. Realmente essa discussão a respeito da reincidência, né? E aí a gente traz as duas, né? A reincidência genérica, a reincidência específica, né? Quando você tem do mesmo tipo penal e tipos penais distintos, né? Para você falar em reincidência genérica, e aí você não teria esse efeito, né? Aqui do que trata o artigo 28. Então, teria que ser uma reincidência específica no mesmo delito. Então, quando pega aí esse caso que nós estamos discutindo, do 28, e tem realmente, quando você fala, ocorreu uma descriminalização, não. A partir do momento que eu tiver na conduta, usando o entorpecente, eu ser obrigado a ser conduzido a uma delegacia, não ocorreu a descriminalização, continua sendo uma conduta proibida. Então, se eu tiver uma medida, eu não tenho uma pena privativa de liberdade, mas eu tenho uma pena restritiva de direito. Então, não dá para a gente falar em descriminalização. E nesse ponto do 28, da figura do usuário, ele tem o tempo, que dá o tempo da medida de 5 meses, né, por tempo de cumprimento, e no caso da reincidência, ele dobra esse tempo para 10 meses. A discussão toda qual é a reincidência neste caso? Ser reincidente é de qualquer outro delito ou tem que ser um reincidente especificamente no crime em tela, o do 28? E aqui, realmente, acho que o STJ ele encerra com essa discussão. Para ter a questão de enquadrar a reincidência, tem que ser no mesmo delito, não em um outro delito. Então, tem que ser um reincidente que a gente chama de reincidência específica, no mesmo delito anterior. Exatamente. E aí, o que eu falo para os alunos, né? Eu vou fazer aqui a leitura do informativo, né? Ele fala, a reincidência que trata o 28, parágrafo 4º da Lei de Drogas, é a reincidência específica. Assim, se o indivíduo já condenado definitivamente por roubo pratica o crime do artigo 28, ele não se enquadra no parágrafo 4º. Isso porque se trata de reincidente genérico. O parágrafo 4º, ao falar de reincidente, está se referindo ao crime do caput do artigo 28. Sexta turma, certo? Recurso especial, relatoria do ministro Nefi Cordeiro, julgado 10 de dezembro de 2019. Então, só para deixar claro para o pessoal, a gente vê aqui, né, tanto no meu comentário como no Douglas, duas situações para vocês se prepararem aí para as provas e para o seu dia a dia prático aí, como aplicador do direito. Então, a primeira questão, como disse o professor Douglas. Então, vamos imaginar, o réu tem uma condenação anterior transitada em julgada por um crime de furto.
Depois do trânsito em julgado, ele acaba caindo no 28. Na hora do juiz, do juizado especial criminal, sancioná-lo no 28, ele não poderá colocar a sua questão, né, da sua restritiva de direita até 10 meses. Por quê? Porque para fins do 28, ele continua sendo primário, então ele vai ter ali a prestação, né, da sua restritiva de direito por, no máximo, 5 meses, de acordo com o preceito secundário do artigo 28. E a recíproca também é verdadeira. Zera a história. Se o Douglas, então, vou usar o Douglas aqui para vocês entenderem, que é uma segunda causuística, tá? Então, não falando absolutamente nada do professor Douglas, porque pelo contrário, né? Pessoa extremamente aí saudável, que nem consome, né? Nem a carne vermelha, para vocês terem uma ideia, como o Douglas está, né? Numa situação de saúde diferente de mim, né? Que tudo que você imaginar eu tenho de ruim. Então, brincando aí com o Douglas, né? Mas se o Douglas... Então, vamos lá. O Douglas acaba, pela primeira vez na vida dele, tendo um problema, né, com a justiça penal. Ele entra ali no artigo 28 da Lei de Drogas. Ele é condenado, transitado em julgado a sua condenação. Depois desse trânsito em julgado, o Douglas é condenado num crime de furto, sendo que a data do furto foi posterior ao trânsito em julgado do artigo 28 da Lei de Drogas. No momento que o juiz for proferir a sentença condenatória do furto, o juiz vai considerar o Douglas réu primário. Por quê? Porque o STJ pacificou que o artigo 28, para fins de configuração de reincidência, ele só vai gerar residência específica, ou seja, nele mesmo. Então, se eu, Tiago, tiver uma condenação no 28, depois do trânsito em julgado, for de novo condenado pelo 28, pela data, né, do crime desse segundo delito posterior à condenação do primeiro, eu serei considerado reincidente, porque o 28 só gera reincidência para o próprio 28 da Lei de Drogas. Então a gente tem as duas causuísticas, eu acho que ficou perfeito o comentário aqui do professor Douglas, juntando com a minha observação, porque aí eu acho que para vocês que estão estudando não tem como cair, né, em nenhuma das duas pegadinhas, concorda, meu amigo? Eu acho que fica bem completa aí, para que vocês possam aí enfrentar qualquer tipo de questão dessa, né? Mas, gente, lembrando que isso é só para o 28. A questão da reincidência do artigo 63 e 64 do Código Penal é uma reincidência genérica. Então, se a gente está falando de, por exemplo, de um crime sexual e de um crime patrimonial, veja, vai ter a reincidência, vai ter todos os efeitos secundários decorrentes da reincidência. Não vamos interpretar que nós dissemos aqui que a reincidência só é a específica. Não foi isso que nós falamos, deixando bem aqui é enfático, para depois não gerar nenhum tipo de prejuízo aí, nem na sua vida prática, mas principalmente para aqueles que estão prestando prova, né, professor Douglas? Eu acho que é importante a gente fazer enfatizar essa questão aqui, para a gente não ser mal interpretado e induzir, né, alguém a eventual erro, que não é o nosso objetivo. Pelo contrário, é acrescentar, jamais não agregar nada, né, e ainda trazer uma informação que cause dúvida. Sim. Né? Não, perfeito, perfeito. Eu acho que é interessante o estudo com relação aos informativos, ele vai trazendo as decisões que vão podendo ser modificadas com o tempo ou não, mas é importante sempre vocês terem um material, seja a lei impressa da lei de drogas, e anotar essa questão lá no 28, colocar lá a questão de reincidência genérica, reincidência específica. Aí coloca, neste caso, de acordo com o informativo 662, exige a reincidência específica. E aí, se você tem o seu material de estudo, botar lá na questão no tema reincidência, você colocar aqui lá reincidência genérica, e coloca uma observação, no caso de drogas tem que ser reincidência específica. Então, usa os informativos agregando no material de vocês. Acho que é sempre importante, né? E o professor Tiago acompanha exame de ordem lá na ponta. Eu acho que é importante, porque ele, durante a graduação, ele vai ter que ir tendo a bagagem, para depois chegar lá na frente, só limar, ajustar o que tem, e é isso que o professor Tiago faz com maestria lá com os alunos do exame de ordem. Ajustar e peneirar essas informações. Só que aqui você já começa a ganhar tempo, já começa na graduação, você já começa a fazer isso já com mais tempo. Eu acho, Douglas, que o que você está falando é muito importante até, né? Não era o objetivo da nossa aula, mas já que a gente entrou nesse tema, acho que é bacana que os alunos saibam, né, que o melhor material de estudo é o que você constrói. Não é o do seu amigo, não é o que você xeroca na véspera de prova e etc. É o que você vai construindo ao longo do tempo. E é uma situação para aqueles que têm essa ambição, né, de passar em provas, seja a prova da OAB, seja em qualquer concurso público, é necessário fazer o que o professor Douglas está dizendo. Eu acho que, inclusive, usar, né, a tecnologia ao favor
até mesmo porque a gente sabe que o Brasil é um país, né, que as alterações legislativas são constantes, inclusive em direito penal, mas usar de repente, né, os recursos digitais para você ter o comentário da lei, mas você comentando a sua legislação e criar o hábito, gente, de ler a lei. Esse é o grande problema. Muitas vezes a gente percebe que alguns alunos nunca terminam a graduação, Douglas. Acho que você está aí melhor do que eu para dizer, mas que terminam a graduação sem nunca ter feito a leitura do Código Penal de forma completa, né? Vão lendo alguns artigos conforme aparecem e geralmente só lê os artigos que nós, professores, projetamos na tela, porque em casa mesmo lê-se o caderno, mas esquece a leitura da lei. E acho importantíssima a questão de ler a lei e fazer, como o professor Douglas disse, fazer os comentários na lei. Por quê? Porque isso é muito bom, isso ajuda, isso vai fazendo uma oxigenação mental tão bacana. Por quê? Porque você consegue, ao longo do tempo, quando você vai depois estudar, você ganha tempo. Em vez de você fazer a leitura da lei simplesmente seca, não, você já tem a sua legislação que você foi comentando ao longo da sua vida, onde você vai compilando as informações nas vésperas da prova, o que ajuda muito. Porque uma coisa sou eu anotar, outra coisa é você. Você acaba fazendo, né, dois tipos de fixação, não só a questão da leitura, mas também a questão da escrita, né, que é uma forma, cada um tem a sua própria forma, né, de estudar, mas é uma forma muito, muito boa de memorização. E aí, para a gente terminar, até para não se estender muito, meu amigo, vamos fazer o último julgado aqui do STJ, né? 662 em termos de penal e processo penal, julgado da LEP, da Lei 7.210 de 84, Lei de Execução Penal. Eu vou ler aqui o julgado, né? Esse julgado, turma, eu quero deixar claro, né? Que o professor Douglas e eu comentaremos ele rapidamente, não só pela questão do tempo, né? Mas porque não tem, de fato, né? Quando nós estávamos aqui conversando sobre os informativos antes de começarmos aqui a gravação da nossa aula, tanto o professor Douglas como eu, né, chegamos à conclusão que não tem muito o que se comentar. A gente só lamenta isso, pelo menos assim, como advogado, tanto o Douglas como eu, nós lamentamos esse posicionamento do STJ. E aí a gente vai explicar para vocês o porquê. Porque, a priori, quando você lê o julgado, você fala, faz sentido. Talvez faça para muitos. Só que em termos práticos, aqui não para a galera que presta a prova, eu peço vênia, só que você tem que saber para quem presta a prova, saber a resposta. Mas em termos práticos, né, aqui a gente vai fazer um comentário mais prático do que teórico, para mostrar para vocês o porquê que esse julgado nós estamos criticando. Então, deixando claro, hein, que ao contrário do que todo mundo fala, que Douglas e eu somos velhos e ranzinzas, que a gente só critica o STF e o STJ, nós vamos provar ao longo das semanas que não é verdade, ó. Dos 3 julgados de hoje, 2 elogiamos, Douglas, 1 criticamos. Perfeito. Ou seja, tá 2-1 para elogio, hein? Perfeito. Nós elogiamos o STJ nos 2 primeiros. Agora, perfeito. Esse último aqui a gente está criticando. Então, não é verdade que a gente só critica. A gente elogia quando é para ser elogiado. E aqui está a prova. Hoje a gente mais elogiou Sim. do que criticou. Por quê? E é interessante mostrar, eu acho que é interessante mostrar a visão, até mesmo pelo acadêmico e pelo bacharel que vai, é fazer essa interpretação, né? É olhar o ponto de vista e você posicionar onde você está ali. Qual é o seu papel? Então, o exercício que vocês estão fazendo é acompanhando o raciocínio de advogados, pontuando como está na letra da lei e qual é o posicionamento da gente enquanto profissionais. E é um lado que nós estamos. Então, acho que isso é interessante vocês olharem e prestarem atenção como é que é conduzido isso. Então, a lei é a mesma, só que nós temos as interpretações e a forma de analisar e a forma de questionar. Então, acho que é bacana vocês olharem essa visão nossa, questionando. Por que concordam, por que não concordam? Lógico, você vai ouvir um promotor ou um juiz, você vai ouvir as posições e cada um vai defender um posicionamento, né? Às vezes coincide os posicionamentos, ok, mas isso faz parte, isso é a interpretação, isso é o direito. Exatamente. Então, olha o informativo, pessoal. O juízo da execução pode promover a retificação do atestado de pena para constar a reincidência, com todos os consequitários daí decorrentes, ainda que não esteja reconhecido expressamente na sentença penal condenatória transitada em julgado. Terceira sessão do STJ, relatoria da ministra Laurita Vaz, 27 de novembro de 2019. Então, para deixar claro aqui, aí eu gostaria do brilhante ponto de vista do professor Douglas, mas para deixar claro, gente, eu fui condenado, certo? E essa condenação transitou em julgado. Só que na hora que o juiz me condenou, na hora de ele fazer a individualização da pena,
a hora de ele fazer a questão da dosimetria, a fixação do regime inicial, não vamos nos alongar aqui na questão, porque até que pela incidência, né, pela alta incidência desse tipo de situação no dia a dia, nós teremos outros informativos no futuro que a gente vai ter a oportunidade de um maior aprofundamento, mas isso é muito importante, tanto para fins do artigo 68, para o juiz fixar a dosimetria, ou seja, a quantidade de pena concreta. Isso é muito importante para o juiz fixar o regime inicial, que o réu vai começar a cumprir a pena, se fechado, semiaberto, aberto na pena de reclusão, ou semiaberto ou aberto na questão da pena de detenção ou de prisão simples, no caso de contravenção penal. Então, o que a gente está acostumado? Que o juiz faça análise na hora da sentença se o réu é primário ou reincidente. E a partir daquele momento que o juiz declara na sentença que o réu é primário, o que significa? Significa que a gente parte de um pressuposto ao longo do processo, inclusive na fase de execução penal, que ele vai poder fazer a suscitação de todos os benefícios em relação àquela pena dentro de uma situação que ele é o quê? Réu primário e não réu reincidente. Só que o STJ, pelo menos eu penso que foi uma surpresa negativa para mim, o STJ veio e entendeu o seguinte, que o juiz da execução penal ele também é responsável pela individualização da pena. Então, se surgir posteriormente à condenação de primeira instância, ainda que o Ministério Público não questione isso em grau de recurso dessa sentença condenatória, que o réu é reincidente, no momento da execução, o juiz pode alterar o sistema. Como alterar o sistema? Fazer constar na certidão do réu que ele é reincidente, ainda que na sentença tenha constado que ele é primário, o juiz não vai poder modificar a quantidade da pena. Mas o juiz vai poder, o juiz da execução, passar a analisar todos os benefícios executórios, não mais como sentenciado primário conforme consta na sua sentença, e sim como sentenciado reincidente diante de um surgimento de uma certidão que tenha sido passada, né, despercebido pelo juiz no momento que foi proferida a sentença e que o próprio Ministério Público não fez a arguição em eventual recurso de apelação, alegando ali o equívoco, a omissão do juiz na sentença. Gente, eu quero ouvir o Douglas, mas eu já vou externar minha opinião e nem volto mais no assunto. Por quê? Porque isso aqui para mim é tão revoltante, uma insegurança jurídica tão grande, a ponto, turma, de eu, de verdade, ficar até um pouco muito receoso e preocupado do que pode acontecer. Por quê? Porque simplesmente é uma forma de eu tutelar a inércia do Ministério Público como autor da ação penal, a fim do quê? De poder prejudicar o réu no momento da execução criminal. Porque penso eu, Douglas, não é papel da acusação durante a persecução criminal, durante a instrução, fazer a verificação, trazer aos autos a informação que o réu tem uma condenação transitada em julgado a ponto de configurar uma reincidência? Agora, você permitir que se chegar essa informação ou passar despercebido o juiz da execução faça essa alteração, é simplesmente você referendar. Para minha humilde opinião, peço vênia para quem discorda, vocês têm todo a questão de discordar, mas é você referendar uma inércia do órgão ministerial. O que, gente, vamos falar a verdade, não é assim que tem que funcionar as coisas, querendo ou não, né? É uma situação muito complicada para fins ainda de execução penal. Lembrando que a vara de execução penal é a vara que menos funciona, infelizmente, pelo quê? Pela quantidade de processos que ficam concentrados em uma única vara. Então, fazendo a defesa aqui, né, não dizendo que o juiz e o promotor que atuam na fase de execução são incompetentes, não é isso, turma, muito pelo contrário, né? Eu sempre me sensibilizo com os juízes e promotores de execução, por quê? Porque até nós, advogados, entendemos que é um trabalho desumano em termos do quê? De número de autos que tramitam perante uma única vara. Então agora eu queria ouvir a posição do Douglas, até mesmo porque, né, mesmo sendo advogado, o Douglas pode ter uma visão diferente da minha. Não tenho diferente, não. A mesma visão, acho que a gente coincide em vários temas aí, a gente comunga das mesmas ideias. O sistema processual nosso é acusatório. Se o promotor tem uma inércia do juiz, e o que você muito bem disse, Thiago, durante o processo de conhecimento foi levado tudo, a vida do réu, ela é vasculhada, são levados todos os elementos para o processo, inclusive reincidência. Então, por algum motivo não é verificado no processo de conhecimento, quando chega na fase de execução, é o que a gente tinha conversado. Imagina, você tem uma previsão do seu cliente que passa no seu escritório, fala, não tem? Não tem, você é primário. A hora que você verifica, teve a condenação, está no juiz da execução, você vem com
reconhecendo os antecedentes, a reincidência, e agrava a pena. Você fala, a instabilidade, essa não harmonia na decisão, realmente é preocupante. É preocupante. E mais, né, aquela questão do Ministério Público. Se o Ministério Público, que é o órgão acusador, o processo, lembrando que o sistema nosso é o acusatório, se ele não foi atrás, se ele não levou, ou se ele não entendeu como sendo necessário, como que depois, na execução, eu vou ter essa modificação nesse entendimento? Realmente, ele gera realmente uma sensação de instabilidade né, com relação a essa decisão. Concordo contigo inteiro aí com a tua explicação, a tua aula aí com relação à questão da reincidência no processo de execução penal. Eu só queria, né, meu amigo, até em respeito aos alunos da graduação aqui, né, que às vezes ainda não estudaram os efeitos da reincidência na execução, mas só para fazer assim um posicionamento. Eu posso até pegar uma questão de antes do pacote anticrime ou depois, tanto faz. Mas até para não ter que entrar muito em detalhe, né? Se a gente pegar o livramento condicional, então uma situação, né, de crime doloso, né? Se o réu é primário, para ele ter o livramento, fora, né, os outros requisitos, o requisito objetivo do 83 do Código Penal, 1/3, se o crime não for hediondo nem equiparado. Agora, se ele for reincidente, ele teria que cumprir o quê? Metade. Então, para vocês entenderem, né, em termos práticos, né, uma condenação num crime de roubo simples, certo? Vamos imaginar uma condenação num crime de roubo simples, aonde o juiz na sentença fixou, né, 6 anos de reclusão. Para ele ter direito de livramento condicional, se primário, ele teria que cumprir 1/3 para o livramento, ou seja, 2 anos. Agora, se na sentença o juiz falou que ele é primário, mas lá na execução surgiu a informação que ele era reincidente, sendo crime doloso não sendo hediondo nem equiparado, ele teria que cumprir o quê? Metade. Moral da história, seria 1 ano a mais em termos de livramento condicional. Agora eu pergunto para vocês, né? Imagina você, na vida real, como advogado. Você dá, então, um posicionamento para a família. Ah, doutor, quanto tempo meu marido precisa? Ou ele falando, né? Eu preciso, ou não é só o homem que é o criminoso, né, Douglas? Ou a minha esposa precisa, a minha filha, meu filho, para ter o livramento condicional. Ué, quando a gente vai dar o parecer, a gente olha a sentença. Ah, primário, 1/3. E aí, de repente, na hora que você tem o indeferimento, você tem o indeferimento por quê? Porque surgiu nos autos de execução uma certidão que gera reincidência. Ué, qual é a sua cara perante o seu cliente, o futuro advogado? Pensa, se coloca nesse lugar. Gente, de verdade, muito ruim esse posicionamento do STJ, embora, de novo, galera concurseira, essa é a resposta da prova que você tem que dar a partir de hoje, tá? Mas lembrando que nós temos a esperança, embora remota, até mesmo porque, né, terceira sessão, né, é uma situação já de julgamento, né, das 2 turmas criminais do STJ, da 5ª e da 6ª, aparentemente, esse posicionamento agora é o que vai prevalecer até que se mude, né, a composição do STJ e seja levado de novo a julgamento, né, meu amigo? Você concorda comigo que a gente, conhecendo aqui da forma que a gente conhece o STJ, é difícil. Mas, galera, eu quero aqui externar, e o Douglas fecha aí os apontamentos finais. Foi um prazer estar aqui com vocês, espero que vocês embarquem nesse projeto. Nós traremos na nossa próxima aula o informativo do STF, o primeiro também de 2020, o informativo 964 do Supremo Tribunal Federal, onde a gente vai ter muita coisa para comentar aí com vocês sobre agora, né? O primeiro informativo do ano de 2020 do Supremo Tribunal Federal. Muita coisa, turma. É imperdível, muita questão, né? Principalmente em termos de processo penal. Não percam aí o nosso próximo, né? Bate-papo, você pode chamar do que você quiser, né? Tem um monte de nome, né, Douglas, que o pessoal vai dando aí, a gente está tentando se modernizar, né? Então, alguns chamam de webinário, outros chamam, como é que é o nome lá? Podcast. Então, a gente vai. Aí o importante é você siga aí as nossas dicas. E aí eu gostaria de ouvir os apontamentos finais aí do professor Douglas. Bom, acho que convidar, né, os nossos alunos, que não são alunos que estão acompanhando, para seguir a gente tanto no Instagram, no ABC do Direito Penal, quanto no YouTube, ABC do Direito Penal. Agora está fácil de localizar o YouTube do ABC do Direito Penal. Nós vamos subir esse informativo, nós vamos subir lá no YouTube, vamos deixar lá no YouTube, então para acessar vai ser super fácil.
E o site também nós estamos montando para colocar as informações todas condensadas lá no site e depois ele remete tanto para o Instagram quanto para o YouTube, tá? Então a gente fica aí aberto a sugestões, né, professor? Né, Tiago, meu amigo? Quem tiver sugestão para colocar alguma coisa, manda para a gente pelas redes sociais, pode mandar pelo canal do próprio professor Tiago, no meu. Sugestão, gostaria assim, assim seria legal. Pô, acho que é bem bacana se vocês puderem ajudar, contribuir, vai ser bem bacana. Com certeza, né? E só colocando também, né, meu amigo, o canal nosso no Telegram, né? Nosso canal no Telegram, canal Telegram gratuito, também, né? ABC do Direito Penal também. É o nosso canal gratuito também, de vocês receberem aí as atualizações, as informações, eventuais links aí a respeito do nosso trabalho, né? E logo, logo a gente vai fazer uma enquete, né? A gente pretende também começar com essa questão, né, de fornecer as informações em áudio e a gente vai colocar lá no nosso Instagram uma enquete para vocês votarem qual seria a plataforma mais acessível, né, para vocês que nos assistem, para a gente subir aqui também o nosso canal do ABC do Direito Penal em áudio, né? Aí a gente vai colocar lá as opções que nós temos aí no mercado e aí a gente gostaria da participação de todos vocês. Meu amigo Douglas, mais uma vez, obrigado pelo convite, prazer ter passado aqui esse tempinho com Vossa Excelência. O Douglas é advogado, mas eu chamo de Vossa Excelência, até mesmo porque o Estatuto da OAB confere uma igualdade, então se eu sou obrigado a chamar um juiz e um promotor de excelência, o Douglas também é excelência, e de verdade, uma excelência com todas as letras maiúsculas. Então a gente se vê, se Deus quiser, no nosso próximo bate-papo. Fiquem com Deus, até mais, pessoal. Combinado, até a próxima. Tchau, tchau.